está em Jijoca de Jericoacoara. Doutora Andréia, tudo bem? Boa noite. Boa noite, tudo bem, sim. Doutora Andréia, o recurso está sendo conhecido e não provido, unânime. Perfeitamente. Muito bem, muito obrigada e bom término de trabalho a todos. Vossa Excelência, então, declínio da sustentação oral. Sim. Secretaria anota e eu anuncio o resultado agora oficial e final. Recurso conhecido e não provido. Unânime. Boa noite, doutora. Meus cumprimentos, doutora André. Boa noite. Boa noite, doutor Manuel, doutora Regina, doutor Zé Ricardo, doutora Luzanira, sempre tão atenta. Boa noite a todos. Boa noite, doutora. Boa noite. Chama a julgamento agravante de Fortaleza. Agravante é Manuela Lucena de Aguiar. Gravada Unimed do Ceará. Federação das Sociedades Cooperativas do Médio do Estado do Ceará. Relator do desembargador José Ricardo. Então, 157, 154, e não 7, essa aí, 0630 405 88 24 806 0000. Doutor Miqueias do Nascimento Rodrigues requereu sustentação oral em prol da agravante. Boa noite, doutor Miqueias, tudo bem? Boa noite, Excelência, tudo certo. Doutor Miqueias, Vossa Excelência dispensa a leitura do relatório? Dispenso, sim. Então, Vossa Excelência está com a palavra. Primeiro, cumprimentar o excelentíssimo senhor desembargador presidente, o eminente relator, eminentes desembargadores pares. Desejo a todos uma boa noite. O caso em apreço trata-se de um agravo instrumento interposto pela recorrente contra a decisão interlocutória proferida no processo de origem. Esse, por sua vez, trata-se de uma ação de obrigação de fazer, com um pedido de tutela de urgência, no qual foi realizado o pedido liminar de que a operadora de plano de saúde custeasse a realização do procedimento cirúrgico, qual seja a remoção máxima e completa de todos os focos de endometriose pélvica pelo método de excisão dos focos, a ser realizado com o Dr. Alisson Zanata, nos moldes indicados pelo médico assistente, sendo custeado até, inclusive, o translado até o profissional habilitado em Brasília. Isso se justifica por não existir médico credenciado apto na cidade da agravante. Acontece, nobres julgadores, que a decisão proferida pelo juiz Acó indeferiu o pedido de tutela de urgência pleiteada sobre a justificativa que não existia elementos que indicassem o caráter de urgência da liminar, vez que supostamente estariam ausentes os requisitos necessários para sua concessão. Ocorre que o perigo de dano resta claramente demonstrado nos autos do processo, com a juntada dos exames e o relatório médico do especialista que acompanha o caso da autora, hora agravante, em conjunto com todo o acervo probatório acostado, que demonstram que a agravante não pode esperar o trâmite natural do processo em face da necessidade de retomada do seu estado de vida com um mínimo de qualidade em atividades diárias, visto que essa sofre com dores incessantes e incapacitantes devido ao acometimento da endometriose. E, como se sabe, a dor é urgência. Já a probabilidade do direito se caracteriza pelo fato do procedimento cirúrgico pleiteado constar no rol da ANS, demonstrando que há obrigatoriedade de autorização do procedimento. Isso é uma medida que se impõe. Desse modo, é possível concluir que estão presentes todos os requisitos autorizadores para a concessão da tutela de urgência, conforme prevê o artigo 300 do Código de Processo Civil. Para que não reste dúvidas, é importante esclarecer ainda porque houve a indicação do tratamento de remoção máxima e completa de todos os focos de endometriose pélvica, pelo método de excisão de focos. Esse tratamento se justifica por ser a técnica adequada, pois, diferentemente da cauterização dos focos de endometriose, a excisão total dos focos atua na erradicação profunda da endometriose, onde na cauterização ocorre apenas uma remoção superficial da endometriose.
Sendo assim, ainda é importante destacar que, diante do seu diagnóstico e a prescrição médica do tratamento cirúrgico, a agravante, munida de boa-fé, ela foi atrás de médicos credenciados na rede da agravada, para a realização do procedimento cirúrgico com a técnica adequada a seu caso. Inclusive, a agravada indicou 2 profissionais que anteriormente já havia sido realizada cirurgia, procedimento cirúrgico na agravante. Um desses profissionais é o Dr. Sidney Pearce, que foi o primeiro médico que operou a agravante em 2012. Contudo, o procedimento cirúrgico realizado não surtiu efeito e a paciente continuou utilizando o bloqueio hormonal como orientado, mas, na verdade, não surtiu efeito esse primeiro procedimento cirúrgico. E, inclusive, o seu quadro clínico se agravou. Após essa primeira cirurgia, houve a piora do seu estado de saúde, então a agravante também buscou a doutora Catarina Lutosa, também credenciada, em 2018. Também realizou a cauterização dos focos superficiais, inclusive prescrevendo também bloqueio hormonal após a cirurgia. Contudo, também esse procedimento não foi exitoso, não havendo alívio da dor, tendo a doença avançado para o estágio mais gravoso que se encontra agravante no atual momento. Oportunamente, a agravada ainda traz a indicação da doutora Cássia Barreto Carvalho. Essa também não realiza a técnica correta, indicada pelo médico que acompanha a autora, tendo prescrito ainda o uso de bloqueio hormonal. Destaca-se que o uso do bloqueio hormonal já foi realizado anteriormente, inclusive com o uso de DIU, para tentativa de controlar a evolução da doença, mas esse não surtiu efeito. E ocorreu a piora do seu estado. É possível constatar, nobres julgadores, que todos os médicos indicados pela agravada, como supostamente aptos, informaram que a paciente teria que usar o método de bloqueio hormonal após a cirurgia, não sendo essa conduta adequada, visto que no momento em que se utiliza a cirurgia indicada de excisão de focos de endometriose, por meio de videolaparoscopia, retirado todos os focos da doença, sendo a endometriose retirada por completo. Ou seja, a baixa probabilidade de recidiva da doença é diferente da cauterização, que é a técnica utilizada pelos médicos credenciados, e já realizada anteriormente pelo agravante. Desse modo, é possível verificar que os médicos indicados pela operadora não são aptos, ou seja, não há nenhum médico apto para realizar a cirurgia da agravante. Assim, diante da indisponibilidade de prestadores credenciados devidamente capazes para realizar o procedimento cirúrgico, faz necessária a cobertura do tratamento com o Dr. Alisson Zanata e sua equipe, apesar de não serem credenciados à operadora, pois possui total qualificação para intervenção cirúrgica, como demonstrado nos autos. Desse modo, é possível constatar que o pedido de realização de cirurgia da excisão total de focos de endometriose, com um especialista devidamente capacitado, não é uma mera liberalidade da agravada, mas sim uma necessidade patente, visto que essa possui endometriose no seu estado mais grave. Portanto, sabe-se que quanto mais demora para que o procedimento seja autorizado e a cirurgia seja realizada, existe a possibilidade do agravamento do quadro clínico da agravante. Então, demonstra a urgência. Além disso, é imperioso ressaltar que a cirurgia seja realizada com um médico especialista que acompanha a autora, e que, no caso, que é o Dr. Alisson Zanata, visto que a operadora não possui médicos credenciados aptos para a realização dessa cirurgia. Nisso,
podemos também citar que há essa possibilidade, visto que a Resolução Normativa 566 de 2022 da ANS, em especial no artigo 4º e 10º, estabelece que, ocorrendo essa indisponibilidade de rede credenciada para a realização do procedimento indicado pelo médico assistente, deverá ser garantido o atendimento em prestador não credenciado. Então, sendo assim, a própria ANS obriga que os planos de saúde, no caso de indisponibilidade de prestador, garanta o atendimento com contratante, ou seja, com prestador não credenciado à sua rede. Nesse contexto, para finalizar, requer que se digne essa Câmara para determinar que, ante a ausência, a comprovada ausência de rede credenciada, que seja custeado os honorários médicos em sua integralidade, vista a hipossuficiência comprovada da agravante. Dessa forma, requer que seja dado provimento ao presente agravo de instrumento. Assim concluo minha fala e agradeço a atenção de todos. Obrigado, doutor Miqueias. Passa a palavra de Bardô José Ricardo. Muito obrigado, senhor presidente. Quero inicialmente cumprimentar o doutor Miqueias pela judiciosa sustentação oral, bastante objetiva, mas eu adianto que meu voto é pelo desprovimento do agravo de instrumento, e o faço porque não se pode compelir, desembargador Correia, a operadora de plano de saúde a custear um tratamento fora da sua rede credenciada, em situações onde existem estabelecimentos e profissionais credenciados para o tratamento dessa usuária do plano de saúde, né? E também porque não há, na situação em concreto, qualquer condição de urgência ou de emergência que possibilite o atendimento de imediato da pretensão da hora agravante. A situação da agravante, ela é portadora de uma endometriose, é uma doença comum, né? Existem prestadores de serviços credenciados ao plano de saúde aqui em Fortaleza para disponibilizar esse atendimento, e não há qualquer condição excepcional que possa justificar o tratamento dessa paciente em Brasília com um determinado profissional à escolha dela. Então, senhor presidente, somando isso ao fato de que a lei dos planos de saúde não obriga o fornecimento desse tratamento por profissional não credenciado ao plano de saúde em local diverso da cobertura local, e também porque não há qualquer situação de urgência ou emergência que recomende de imediato esse atendimento fora da rede credenciada, com base na jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça e também desta primeira Câmara de Direito Privado, não encontro justificativa suficiente para determinar que o plano de saúde arque com o pagamento desse tratamento fora da rede credenciada e também por profissional não integrante aos seus quadros de médicos cooperados. Então, com essas considerações, senhor presidente, eu conheço do recurso para negar provimento. Pois não, Bardô José Ricardo, Bardô Carlos, como vota Vossa Excelência? Pois não, senhor presidente, é uma matéria já recorrente aqui na diletíssima primeira Câmara, né? Acompanha a relatoria, excelência. Pois não, de Bardô Regina? Pois não, anuncio o resultado do julgamento, agravo instrumento conhecido e desprovido. Decisão unânime. Agradeço ao doutor Miqueias, mais uma vez, desejando boa noite. Boa noite. Chama a julgamento da apelação CID Fortaleza. Perante Banco do Nordeste Brasil S.A., perante Banco do Brasil S.A., perante Travessia Securitizadora de Créditos Financeiros 8 S.A., perante Banco Bradesco S.A., perante Megafios Limitada, apelado CERT, Engenharia de Instalação Limitada e Recuperação Judicial. Relatoria do desembargador Carlos Augusto Gomes Correia.
Requeriu citação a apelante Travessia Securitizadora de Créditos, através da doutora Sandra Bárbara Serafim de Lucena, OAB 52.276 de Pernambuco. Está na sala, né, doutora Sandra? Isso, Excelência, estou aqui. Boa noite. Boa noite, doutora. Doutora Sandra, Vossa Excelência pode passar direto para a citação oral, sem leitura do relatório? Sim, Excelência. Então, Vossa Excelência está com a palavra por até 15 minutos. Obrigada. Boa noite a todos os presentes, excelentíssimo senhor presidente, excelentíssimos desembargadores votantes, a douta procuradora de justiça, os serventuários e colegas advogados aqui presentes. É um processo complexo, né? Toda a recuperação judicial é um pouco complexa, mas o assunto aqui tratado não é tão complexo, tá? Trata-se de um recurso de apelação interposto contra a sentença que homologou o plano de recuperação judicial pela segunda vez, mas também encerrou a recuperação judicial. A primeira homologação ao plano, ela ocorreu em 30 de outubro de 2019, folhas 2833 a 2857. E a segunda homologação ocorreu no dia 20 de 11 de 2022, na folha 4244 e 4254, tá? Após a primeira decisão homologatória, relembre-se, em outubro de 2019, existia um prazo de carência de 24 meses para início do cumprimento do plano. No 23º mês deste prazo, a recuperanda não cumpriu com as obrigações previstas, alegando que teria sido afetada financeiramente em virtude da pandemia do Covid-19. Contudo, mais para frente, no dia 16 de fevereiro de 2022, petição de folhas 3877, o administrador judicial denuncia que não recebe informações sobre o funcionamento da empresa, recuperanda desde agosto de 2021, período pós-pandemia. Esta insurgência, embora denunciada pelo OJ e objeto de várias petições da hora recorrente, não foi sequer apreciada pelo juiz de piso, em virtude de ter sido aprovado modificativo ao plano na AGC por Crandall, sobrevindo à então segunda decisão homologatória, que foi prolatada em novembro de 2022, na qual também encerrou a RJ. Os credores foram pegos de surpresa, inclusive a AGC contou com a presença de apenas um credor na classe 2, que foi o BNB, que também é hora recorrente, com expressivo crédito de 20 milhões, e 12 credores na classe 3, quirografários, com créditos somados em 12 milhões. Interpuseram presente apelo o BNB, o único na classe 2, e 4 credores na classe 3. Tá? O hora recorrente possui um crédito no valor de 3,5 milhões aproximadamente. Então, uma representatividade em torno de 29% na classe 3, que foi a classe aprovada por Crandall. Diante dessas circunstâncias fáticas, o encerramento da recuperação judicial se mostrou claramente prematuro, visto que a empresa sequer havia prestado esclarecimentos ao administrador judicial, tampouco comprovado as certidões negativas de débitos tributários, havendo clara fonte ao artigo 57 da Lei 11.101. Isso porque as folhas 4120 e 4132, a Fazenda Nacional informou que a empresa possui débitos no montante de quase 26 milhões e se encontra em situação irregular. Eu peço licença para ler o artigo 57, que foi violado, tá? Após a juntada dos autos do plano aprovado pela Assembleia Geral de Credores ou decorrido o prazo previsto no artigo 55, sem objeção dos credores, o devedor apresentará certidões negativas de débitos tributários, nos termos dos artigos 151, 205 e 206 do Código Tributário Nacional. Tá? Então, de acordo com esse contexto fático, além da ilegalidade em que se deu a homologação do plano, deve ser estabelecido um prazo mínimo de efetiva fiscalização judicial, durante o qual o credor se vê confortável pela garantia de que seu crédito será pago, sob pena de convolução da RJ sem falência e revogação da novação. O que não ocorre se a recuperação judicial for encerrada, pois os credores devem iniciar uma ação autônoma executando o valor novado e se onerando ainda mais com os custos processuais. Então, assim, é válido pontuar que, embora essas alterações legislativas que ocorreram em 2020 na Lei 11.101, ela tenha flexibilizado o prazo de supervisão judicial para até 2 anos,
esse prazo ele não é taxativo, da mesma forma que o prazo de blindagem patrimonial de 180 dias, segundo a lei, ele é improrrogável, também não é taxativo. Então, assim, deve ser analisado o contexto fático da empresa. E, neste caso, a empresa já vinha com uma suspeita de encerramento das atividades. Então, o recorrente entende que esse encerramento da recuperação judicial, além de ter violado o artigo 57, ele foi prematuro, porque o administrador judicial não teve a oportunidade de concluir as investigações em relação ao funcionamento da empresa. Então, a insurgência é de que, pelo menos, o período de fiscalização seja restabelecido e que as certidões negativas sejam exigidas da empresa, sob pena de convolução em falência. É o que se requer, eu agradeço pela oportunidade concedida e rogo pelo provimento do recurso. Doutora Sandra, boa noite. Boa noite, doutor Francisco. Vossa Excelência entendeu aqui a deliberação, não é? Que o feito foi retirado de mesa. Após a sustentação oral de Vossa Excelência, o eminente relator pediu e foi deferida a retirada de mesa do feito para melhor exame da matéria, inclusive com relação à argumentação de Vossa Excelência na sustentação oral. Então, o julgamento fica suspenso, né? Para a semana, tudo indica que o desembargador Carlos terá o voto. Só para cientificá-la mais uma vez. Agradeço. Entendido, Vossa Excelência. Muito obrigada. Por nada, desejo boa noite a Vossa Excelência também. Boa noite. Então, 250 retirado de mesa, já anuncia o número. Chama de agravamento de Fortaleza. Agravante Itaú Unibanco S.A. Gravado Cícero Cipriano Barbosa. 063 1181 25 23 8060000, o número do processo. Relatoria de Bardo Emanuel. Doutor Pedro Henrique de Carvalho Teles Barreto. Requeriu sustentação em prol do banco agravante. Está presente? E esse agravo instrumento e tem um agravo interno correlacionado a ele, não é isso? Número 8, agravo interno cível, agravante Itaú Unibanco S.A. Gravada Maria Socorro. Não. Tem um agravo interno aqui relacionado ao 21? Um novo ciclo, não? Creio que não. Não, é só o 21. Doutor Pedro, boa noite, tudo bem? Doutor Pedro Henrique? Olá, boa noite. Boa noite, conseguem me ver? Sim, doutor Pedro, estamos vendo e ouvindo. Perfeito. Doutor Pedro, Vossa Excelência dispensa a leitura do relatório? Com certeza. Vossa Excelência está com a palavra, então.
Na verdade, perdão, esse é o agravo interno da Maria Socorro, certo? Não. Esse aqui é o agravo instrumento do Itaú Unibanco com agravado Cícero Cipriano Barbosa. O banco é o agravante. Perfeito. É o que irei sustentar, então. Uma ótima noite a todos. Eu prometo ser bem singelo na minha sustentação, tendo em vista que eu só queria trazer atenção a um detalhe. Nesse caso, o agravado senhor Cícero pleiteou a prestação de contas relativa a uma conta poupança. E a sua única alegação é que ele teria promovido depósitos em cruzados ou cruzeiros, não me recordo qual a moeda corrente à época, mas de 1986, sustentando que teria direito à prestação de contas mais de 30 anos depois desses depósitos. E, em sede de contestação, nós sustentamos que isso seria incabível, tendo em vista que houve, em 1997, um ato do Conselho Monetário Nacional no sentido de recadastrar todas as contas poupanças para evitar transações fraudulentas no sistema bancário nacional. E, tendo isso em vista, a conta do autor não existe, não há indícios no processo, na inicial, de que ele promoveu o aludido cadastramento, razão pela qual sustentamos a ausência do interesse de agir nesse caso, tendo em vista que ele deveria ter instruído que promoveu o devido recadastramento no momento do ajuizamento da ação, para, enfim, dar indício de lastro probatório no sentido de que essa conta existe. Então, é esse o ponto singelo em que aqui a agravante se atém no sentido de que seja reformada a decisão de primeira fase da prestação de contas no sentido de que não se imponha o dever de prestar contas ao banco agravante, considerando a ausência de interesse de agir e também, sendo algo cognoscível a qualquer momento, cumpre também destacar a prescrição nesse caso, tendo em vista que os depósitos aludidos pelo autor remontam a mais de 30 anos e, ainda que se fale em imprescritibilidade de eventuais depósitos em contas poupanças, isso não abarca a prescrição da pretensão de exigir contas no rito do 550 do CPC e seguinte. São essas minhas únicas palavras e devolvo a palavra e agradeço a oportunidade de sustentar. Não, obrigado, doutor Pedro. Passar a palavra realmente relator, Badão Manuel. Boa noite, senhor presidente. Parabéns aí, doutor Pedro, pela sustentação oral. Senhor presidente, esse senhor, em 86, no dia 3 de 11 de 86, fez depósitos no banco. E, com o tempo, fez diversos depósitos. E deixou lá. A gente ia corrigir tudo, né? Que tem a correção normal. Né? E, quando foi à procura, disseram, não, você não tem mais nada aqui, não. E o banco diz que falta interesse de agir dele, porque não houve atualização de cadastro na forma do artigo da 9.526. Ora, ele não teve nem nunca foi notificado para tanto. Nunca deram nenhuma oportunidade a ele de apresentar, de atualizar esse cadastro. E eu acho que, mesmo que ele não tivesse notificado, né, não tem isso, não é prova de que ele perca o que ele depositou lá. Né? E a falta de interesse de agir, segundo o banco, a entidade bancária, e o que ele está pretendendo o quê? Prestação de conta. Para existir o direito de prestação de contas, basta a existência de relação jurídica entre as partes. E a relação jurídica entre as partes está deveras comprovada aqui, né? Uma forma que eu gostava de falar muito incomensuravelmente, né?
é sobretudo pelos os depósitos que foram apresentados. Certo? Eu digo bem aqui no item 3 da minha emenda, certo? Que essa prova dessa relação jurídica existente entre o banco e agravante está apresentada através dos comprovantes de depósito em caderneta de poupança, folhas 11 e 12 do processo de origem. Então, senhor presidente, eu estou conhecendo e desprovendo o recurso. Pois não, Vador Manuel. Oportunizando. Eu vi o advogado falando também sobre prescrição, né? Mas o OBSE parece que essa matéria não foi ventilada aqui no agravo. Somente foi levantada da tribuna virtual. Mas e aí, prescrição de quê, né? Está dizendo com relação à prestação de contas, que são depósitos que remontam 30 mil. 30 anos, né? Mas mesmo sendo matéria de ordem pública, ela deve ser ventilada primeiro, inicialmente no primeiro grau, né? Perfeito. Nós temos aqui... Mesmo assim. E, de qualquer forma, senhor presidente, me perdoe o meu pensamento, né? Peço minhas escusas ao novo causídio, mas se depositar dinheiro em banco e depois prescrever, está depositado lá. Mas é como Vossa Excelência falou. Pois não. A prescrição, eu também... embora seja de ordem pública, não foi apresentada no primeiro grau, então seria inovação recursal. E é como voto conhecido e desprovido, senhor presidente. Pois não. Eu cumprimento também o doutor Pedro Henrique, pela judiciosa citação oral, mas acompanha a relatoria. Eu acho que a prestação de contas aqui ela é perfeitamente possível, cabível, instrumento regular e legal, né, em virtude dessa relação contratual que foi aqui comprovada, como muito bem disse o eminente relator. Já que há documentos aqui que comprovam esses depósitos, né, há vários anos. E eu acompanho Vossa Excelência, Bador. Bador Zé Ricardo? Idem, com a relatoria. Pois não. Então, anuncio o resultado do julgamento, agravo instrumento conhecido e não provido. Decisão unânime. Então, chama a julgamento agora agravo interno civil de Fortaleza, agravante Itaú Unibanco, gravada Maria Socorro César Barguil, do Barguil. Relator de Bador Emanuel. Doutor Pedro Henrique também requeriu citação em prol do banco. O número é SAGE 0166-271-95-2016-806-0001/50 Doutor Pedro, Vossa Excelência pode mais uma vez ir direto para a citação oral, nesse número 8, que é o agravo interdicível? Pode sim, mas na verdade esse eu só vou ficar pela preferência. Era o do senhor Cícero que eu sustentaria. Pois não, isso. Esse é do Itaú e Maria Socorro César Barguil, né? O agravo interno. Perfeito, exato. Tá, anuncio o resultado do julgamento. O advogado declina da citação oral, pede só preferência. O agravo interno foi conhecido e não provido. Decisão unânime. O 11, apelação civil de Lavras da Mangabeira. Vossa Excelência tem mais algum, doutor? Não, somente o meu. É somente esses dois. Eu agradeço a oportunidade de sustentar e desejo uma ótima noite a todos. Claro. Boa noite para Vossa Excelência também. Obrigado. Apelação civil de Lavras da Mangabeira, apelante Banco Itaú Veículos S.A., apelados Fernando Sobeira de Macedo e outros. Relator de Bador Emanuel. 0004-564-46-2011-806-0114 é o número do processo. Requeriu citação oral, requereram os apelados, através do Dr. Francisco Tales Macedo Júnior, escritório profissional Juazeiro do Norte. Doutor Tales estava presente? Ausente ou presente? Doutor Tales? De qualquer modo é não provido. Doutor Tales não está presente, segundo informa a nossa secretaria, e vamos prosseguir, Bador Manuel. Recurso conhecido e não provido, decisão unânime. Chama a julgamento a apelação civil de São Benedito, Sered, Serviço de Rede S.A.,
é apelante e apelada. E Micheline Maria Rodrigues de Oliveira, também é apelante e apelada. É de minha relatoria. 79, SAG 0200-081-50, 2022-806-0163. Em prol da SERED, que é apelante e apelada, doutor Pedro Paula Dutra Pantoja, AB Rio de Janeiro, requereu sustentação oral. Boa tarde, doutor Pedro, tudo bem? Boa tarde, não, boa noite e muita noite, né? É a cabeça, são 20 horas quase. Doutor Pedro, boa noite, tudo bem? O Pedro não ouve? Tá. Excelência, boa noite. Boa noite, eu estou ouvindo Vossa Excelência, doutor Pedro. Perfeito. Doutor Pedro, Vossa Excelência pode passar direto para a sustentação oral, sem leitura do relatório? Perfeitamente. Então, Vossa Excelência está com a palavra. Boa noite a todos, boa noite, excelente presidente, ao relator e os demais integrantes da mesa dessa Câmara que pertence ao Tribunal do Estado de Ceará, pelo qual possuo uma estima pessoal muito grande. Já tive a oportunidade de estar aí algumas vezes. Bom, eu vou tentar ser o mais sucinto possível, né, por conta do avançar da hora. Trata-se na origem de uma ação que foi distribuída perante a 2ª Vara Civil da Comarca de São Benedito. A autora, ora apelada, ela sustenta na sua narrativa fática que estava em sua motocicleta quando foi surpreendida por um cabo e supostamente estaria desprezo da fiação pública. Em decorrência disso, ela requer danos materiais e morais. A sentença do juízo de origem condenou a SERRED a os danos materiais na ordem de R$ 687 e ainda danos morais na ordem de R$ 5.000. O ponto central desse recurso, ele reside na ilegitimidade passiva dessa apelante. Na fase de instrução em sede probatória, a autora, ora apelada, ela traz como documento um registro de ocorrência que é prova unilateral e que foi juntado aos autos, noticiado à delegacia, então somente 9 dias após o fato que deu jus à distribuição da presente lide. Ainda como prova documental, a apelada ela traz fotos do local. Nas fotos, excelentíssimos, a gente consegue verificar que o local do acidente era uma estrada de chão, onde não é possível verificar qualquer tipo de fiação próxima ao local. Ainda pelo chassi da moto, a gente vê que, de fato, a queda ocorreu nessa estrada de chão. E, em sede de oitiva de testemunha na audiência de instrução e julgamento, a testemunha trazida pela apelada foi categórica ao afirmar que, depois, muitas horas após ao fato, eles retornaram ao local e teriam visto colaboradores da SERRED a metros de distância do local de fato onde ocorreu esta queda da apelada. Ainda na foto não é possível verificar sequer qualquer tipo de identificação, placa pertencente a esta apelante. Ou seja, em fase de instrução, não há qualquer tipo de prova nos autos que é possível de determinar a propriedade do cabo. E aí, aqui nesse ponto, cabe o esclarecimento de que a SERRED, ora apelante, tão somente executa serviços de manutenção. Ela não detém propriedade de qualquer tipo de fiação, certo? Que existem nos postes. Além disso, finda essa fase de instrução, frisa-se restando nenhum tipo de prova acerca da propriedade do cabo. Como nós bem sabemos, existem diversas companhias que operam não só de telecomunicação, mas como também concessionárias de serviço de eletricidade. Ou seja, sem a prova alguma acerca da propriedade do cabo, não se pode condenar essa empresa nesse caso. Vou além, o juízo de origem, ele em sede de sentença,
ele inverte o ônus da prova e determina, e aqui peço a licença para poder citar, desse modo, a demandada não comprovou fato impeditivo, modificativo ou extintivo de direito. Trata-se, ao inverter o ônus da prova, o juízo de origem, na verdade, traz uma comprovação que é de prova negativa, ou seja, impossível de produção. Essa apelante não poderia comprovar que não foi chamada ou comunicada para nenhum tipo de manutenção naquele dia, naquele local. Então, o resumo é que esse nosso recurso de apelação tem como ponto fulcral a necessidade de reconhecimento da ilegitimidade da Serrede para ser responsabilizada dentro dessa ação e sofrer condenação de qualquer natureza. É por isso que nós viemos com esse recurso, pugnando pelo julgamento do reconhecimento da ilegitimidade da Serrede como condenação. Se dessa maneira os excelentíssimos julgadores não entenderem, a gente requer a total improcedência ou a minoração dos danos morais que foram fixados. Mas, bom, como fui bem claro, não houve nenhum tipo de prova produzida acerca da propriedade do cabo e ainda sequer existe uma prova contundente acerca da existência de um cabo que teria gerado esse acidente que deu juiz à presente ação. Então, com isso, finalizo a minha sustentação. Pois não, doutor Pedro, eu agradeço a Vossa Excelência também pela sustentação oral, aguerrida. Mas, colegas, Obrigado, eu tenho Excelência. um entendimento bastante diferente que foi defendido agora há pouco pelo eminente advogado. A sentença, a meu sentir, ela deve ser totalmente ratificada, né? Com todo respeito à apelante, que também é apelada, Serede, e seu advogado, que realiza um bom trabalho. Mas, colegas, o próprio eminente advogado acabou de falar, centra a sustentação oral e a argumentação escrita também na ilegitimidade, Bardo Carlos. Mas eu não enxergo nem de longe como acatar a ilegitimidade passiva, né, da pessoa jurídica apelante Serede. Primeiro, pela teoria da acessão, doutor Pedro. Não é? Pela teoria da acessão, se extrai a legitimidade da parte de acordo com a argumentação contida na sentença, pela causa de pedir e pedido contido na exordial. Muito bem. Se a parte autora, essa pessoa física, essa senhora de nome Micheline, afirma que sofreu um acidente em virtude de um cabo, né, de fiação da promovida, e lá estava realizando serviço, teve danos materiais e morais por ter se lesionado pela teoria da acessão, a promovida Serede, que também é apelante e apelada, é parte legítima. Procedência ou improcedência da questão de fundo, aí é outra coisa. Portanto, eu não vejo como acatar a ilegitimidade. E vou mais, colegas. E, pela prova que foi carreada, uma prova bastante robusta, a imputar a propriedade do cabo que ocasionou o acidente à própria Serede. Né? Não tenho dúvida disso, aqui pela prova dos autos. Aí a parte autora realizou juntar diversos documentos, quais seriam boletim de ocorrência, prova unilateral, mas ele foi corroborado por vários outros documentos, doutora Zanira, prontuários médicos com relação à lesão, à quantificação de dano moral, lógico, orçamento de reparos em sua motocicleta, fotografias que demonstram as escoriações portadas pela parte autora, o local do acidente, o cabo que teria ocasionado o sinistro, uma equipe de pré-postos da parte promovida realizando a posterior sinalização e conserto da fiação, florestais. Ainda tem aqui, colegas, testemunha William, que presenciou o acidente, chega a afirmar que a requerida é a única empresa de telefonia que atua na região e que visualizou a logomarca da sociedade promovida no veículo em que
transitavam os funcionários responsáveis pela manutenção do cabeamento folhetal. Então, é muito forte a documentação, a prova que foi anexada e produzida pela autora, essa senhora Micheline. Então, não vejo como, aqui já na questão de fundo, Bador Carlos, e temos que ver que o cansaço já é grande, mas eu vou motivar um pouquinho mais. Aqui a relação é de consumo. Essa senhora, Micheline, é a famosa consumidora bystander, consumidora por equiparação, já que ela é vítima de um defeito na prestação do serviço, né, que é fornecido pela CERED. Então, aplique-se o CDC e ela traz indícios muito suficientes, traz mais do que indícios, traz uma prova bem firme da ocorrência do sinistro e que foi ocasionado por um defeito evidente, claro, cristalino da CERED na instalação de seu cabeamento. Então, não vejo como, de forma nenhuma, aqui divergir da sentença nesse sentido. Os danos materiais devidamente comprovados, né, valor módico da motocicleta, dano moral também muito tranquilo, ocasionou dor, sofrimento a essa senhora, a senhora Micheline, valor fixado um patamar bastante razoável, R$5.000 a título de dano moral, não vejo como alterar nenhum dos danos que foram reconhecidos na sentença, e meu voto é de negar provimento aos recursos, porque também não vejo como majorar o valor da indenização por dano moral. E estou majorando os honorários em desfavor da recorrente que foi vencida, CERED, para 15%. É o voto. Bador Zé Ricardo. Voto com a relatoria, senhor presidente. Bador Carlos. Acompanho Vossa Excelência com a relatoria. Não, então, anuncio o resultado do julgamento apelo da CERED, serviço da rede de Redes S.A., conhecido e não provido. Apelo de Micheline Maria Rodrigues de Oliveira, também conhecido e não provido. Decisão unânime de julgamento encerrado. Obrigado, doutor Pedro, pela sustentação oral. Obrigado, excelentíssimo. Agradeço a oportunidade e desejo a todos presentes uma excelente noite. Boa noite. Boa noite. E de vista, primeiro está com o desembargador Zé Ricardo, está em mesa, né, desembargador? Tá não? Então, apelação Cid Fortaleza, 0256658883-2021, 8060001. Relato do desembargador Carlos, se encontra-se com vista para o desembargador José Ricardo. O desembargador pede a renovação da vista que foi deferida. Com necessidade de nova publicação, né? E o desembargador Manuel também não traz o 370, né? Pois não, apelação de Fortaleza 0108, 20440, 2016, 8060001. Não, ela tinha me informado que o gabinete de Vossa Excelência tinha dito que, quando se visto com o desembargador Emanuel Leite Albuquerque, também fica a vista renovada. Técnico 942, apelação de Fortaleza. Deixar para a processão, né? Muito cansado. 942. Deixa eu ver. Tem não. Eu estou o voto conhecendo. Pode ser mais abrandada. Mas tudo bem. Vamos lá, vamos em frente. Apelação de Fortaleza. Apelante Eunício Lopes de Oliveira. Pelado Ciro Ferreira Gomes. Relator de desembargador Carlos. Essa matéria está sedimentada, pelo menos pela maioria, né? O número é 021-6518-17-2015-8060001. Resenha. Anunciado o processo da sessão de 11 de setembro de 2024, a leitura do relatório substitutoriamente o advogado da parte apelada, doutor Pedro Anjo Pereira Mesquita. Bem especificado aqui. Em seguida, o relator apresentou o voto conhecendo o recurso para o método de provimento
sendo acompanhado pela excelentíssima desembargadora Maria Regina Oliveira Câmara. Na sequência, o desembargador Emanuel apresentou o voto conhecendo o recurso para, no método, negar-lhe provimento, divergindo da relatoria. Resultado não unânime na apelação. Técnico do 942 aplicada e julgamento designado para hoje. Bador Carlos, Vossa Excelência vai sustentar a matéria que já vem. Excelência, a matéria já batida, rebatida várias vezes e sem mais delongas, mantém o posicionamento, né? Pela improcedência do... Já falei demais sobre Regina, esse tema. Do relator. Bador Manuel, você está com a palavra. Bador Carlos. Já estamos na técnica. Eu tenho meu voto aqui. O senhor já conhece. De novo. Bador Manuel, você acertar um certo, você pode só inserir nos autos, né? Não, você fica à vontade. Como eu estou aqui, tudo bem, posso. Mas Vossa Excelência fica à vontade. Se quiser ler o voto todo, resumir, não tem problema nenhum. É como o desembargador Zé Ricardo disse, já os colegas, né? Toda sessão vai ser demorada, nós temos muito. É bom que já vai. Eu estou aqui negando provimento, não tem nada. Reconhecendo que há o dano moral. Perfeito. Eu também não essa discussão nós tivemos aqui N vezes, né? Debates bem acalorados, fundamentados. Pode pegar o lanche aí, se quiser. Então eu vou manter o meu entendimento do não cabimento dos danos morais aqui. Senta aí para comer. 2. Aqui que foram arguídos pelo apelante. Não é? Aquele velho debate entre dois políticos bastante conhecidos. O início foi, inclusive, presidente do nosso Senado Federal, presidente do Congresso Nacional, né? O apelado Ciro Ferreira Gomes, acho que ele foi e é homem público, né? Foi deputado estadual, foi governador do estado, foi prefeito, ministro de estado, né? Candidato a presidente da República várias vezes, o Ciro. Então, são dois homens públicos e nesse contexto aqui, né, sopesando aí todos os dispositivos constitucionais aplicáveis, né, liberdade de expressão e informação, não há como reconhecer dano moral, manter o meu entendimento. Padre Zé Ricardo. Igualmente, senhor presidente, a matéria não é nova, já foi debatida exaustivamente nessa primeira Câmara de Direito Privado, no próprio Tribunal do Ceará. Existe suporte na jurisprudência do Supremo Tribunal de Justiça em relação ao ponto de vista externado pelo eminente relator, de maneira que, a exemplo das vezes anteriores, eu também não vejo ofensa à imagem ou à personalidade da parte apelada no caso, de maneira que voto com a relatoria no sentido de conhecer e dar provimento ao apelo. Pois não. Então, anuncio o resultado do julgamento. A turma julgadora estendida sob a técnica do artigo 942 do CPC conhece e dá provimento ao recurso apelatório por maioria de votos. Vencido o eminente desembargador Emanuel Leite Albuquerque. Pode dizer que para os senhores, teve uma decisão do TRE pedindo, envolvendo aí dano moral, que o pensamento é diferente e esse recurso que o relator aqui no órgão especial é o desembargador Carneiro, parece-me que vai nesse mesmo caminho de pensamento meu. Vou já pedir a ele a cópia do voto dele. E que foi aprovado lá. Entendeu? Foi mantido o entendimento dele.
relação àquela manifestação fora de segurança, não é isso? Da Assembleia, né? Não sei se foi da Assembleia. Não, eu acho que é daquele presídio. Se tiver uma reunião moral, não. Você precisa trancar o palio. O palio. Mas se fala, acaba envolvendo essa matéria. Mas esse julgamento já foi concluído semana passada. Não, Bador Manuel, sim, aquele, eu sei daquele do órgão, né? Ali, o cerne da questão, como eu acompanhei a relatoria, foi porque se trata de um mandado de segurança, onde tem que haver uma prova. Eu acho que encerrou a votação, encerrou. Só ficaram vencidos de Barra do Heráclito e a de Barra do Edna. Né? Eu votei pela improcedência do mandado de segurança, que tem essa argumentação, porque se trata desse tipo de remédio de herói que exige uma prova pré-constituída, né, clara, certa, em concurso, não é? De um abuso, no caso ali da autoridade administrativa disciplinar, né, que está processando disciplinarmente, aqueles 2 ou 3 policiais penais, né? Então, ali eu achei que inadequada a via eleita do mandado de segurança para trancar de logo um processo administrativo disciplinar. Um processo administrativo disciplinar, né? Processo administrativo. Por quê? Porque há um indíciozinho, para ter de indício daquela abertura que nós já julgamos várias vezes aqui também, né? Com relação aos nossos, né? Há um indicativo. Agora, eu comentei até com o Barra do Zé Ricardo ali do lado, não comentei com o Excelência, que o Excelência fica no Senado e a gente aqui no Baixo Clero, né? E lá do lado no órgão especial, eu comentei para o Barra do Zé Ricardo. Barra do Zé Ricardo, isso aí é porque a via eleita ela é muito estreita para fulminar de logo aquele processo administrativo disciplinar. O voto de Barra do Heráclito, assim, é até tentador, né? Mas aí tem essa peculiaridade. E até eu disse, olha, aquilo ali, agora na questão final, né, Bador Carlos? Ou seja, quando do julgamento do processo administrativo, né, disciplinar lá, né? E uma eventual atuação jurisdicional na questão do julgamento final, aí é diferente. Foi isso aí que me fez. Foi nesse sentido. Que é certo que se você inculca alguém para fato, tipo de antijurídico. Que aqui nós estamos julgando o Beto, Bador, cara. Aqui é prova completa, analisando a prova que foi produzida, numa ação ampla, né? Diferente daquela via estreitinha lá. Você inculca alguém em crime por esse tipo de antijurídico, eu não vejo. Se não votar nos tempos aqui, né? Eu tenho que ver aqui, eu estou com a minha cabeça já. Mas tem um. Vamos primeiro aqui, não votar do sistema provisório, colegas. Barra do Emanuel tem um aqui. Todos nós temos. Grave terno civil 063 8528 4622 8060000 barra 50.000. Falta o voto de Bartolomeu Ricardo, no 13. Mas ele não está na pauta, não está, não. Está disponível. Eu não encontrei. Está disponível, realmente. Está disponível, né? E eu não sei para onde ele foi. Então, feito retirar de mesa, né? Retirar de mesa. 3. 13. Embargo de declaração civil, embargante Crefisa e embargada Janete, de minha relatoria, 87. Faltam os votos dos barradores, José Ricardo e Carlos Augusto. 87, embargo de declaração, 87. A relatoria, então, no seu estado, conhecidos e não providos, embargos. Unânime. 93, falta os votos do embargador José Ricardo. Não, então é um recurso conhecido e provido. Unânime. 126, falta o voto da debatedora Maria Regina. Então, 126 é instrumento conhecido e não provido, unânime. O 135, falta o voto da... Pronto, embargo de declaração civil. 135. Relativo debatedor Zé Ricardo, conhecido e parcialmente provido, unânime.
Operação civil de Capristana, o 170, voto da desembargadora Regina, relatoria do desembargador José Ricardo, relatoria. Recurso foi prejudicado. Decisão unânime. 180, relatoria do desembargador Carlos Augusto. Falta o voto do desembargador Emanuel. 180, apelação civil do Crato. Eu não votei logo, senhor Unimed presidente. Caria, apelada Célia Gondim. 0003 17429 2018 8060071 é o número do processo. Eu, senhor presidente, não votei logo. Pois não. Pedi imensa escusa, sincera, assim, barrado Carlos Augusto. Que me assustou. Demais do Carlos Augusto. A Unimed Cariri está pedindo justiça gratuita. Aí a pessoa impugnou, mas não apresentou motivos suficientes. Quem a gente usa muito desincumbiu-se do encargo de mostrar se tinha direito ou não. Pelo visto aí, o juiz concedeu. Não, mas eu estou falando foi concedido a justiça gratuita. O Unimed Caria está em situação difícil. Agora tem que aqueles pressupostos, né? É. Balanço. Eu acompanho isso. Pois não. Eu anuncio o resultado do julgamento. A preliminar rejeitada. É não. Não, é não. A Unimed Caria está em situação difícil mesmo. E tem decisões aí. No método, a operação se conhecida e parcialmente mas provida. a obrigação é solidária, né? Qualquer Unimed, se chegar no Brasil. Né? Um 189, falta o voto para o Emanuel. Apelação CID Fortaleza. Relatoria de Bador Carlos Augusto. Nesse Banco do Nordeste, apelada VRM. Nesse... 0477-041-84-2010. É o número SAGE. Porque nesse caso aqui, senhor presidente, eu entendi que a causa não foi do banco. Quem causou não foi o banco. E sim a pessoa que pede emprestado e não é mais encontrado. Aí tem aquela decisão do STJ que, se depois de 3, em alguns casos, e 5 em outros, se não tivesse citação válida, se aplicaria essa eu esqueci o nome aqui, da pressão intercorrente. Eu tenho uma decisão que é contrária a esse pensamento, entendeu? E eu tive o cuidado de ver aqui, só um minutinho aqui, que é a minha netazinha, bem rapidinho, viu? Pronto, ligou. Eu tive o cuidado aqui, viu, desembargador? Eu ia até lhe telefonar, mas foi um sufoco tão grande hoje, que não deu. Está aqui, ó. No dia 29 de setembro de 2014, o BNB pediu coleta de dados via Inforjude, diante da falha de citação. Em 16 de maio, que tem essa decisão do STJ, desde que quem tenha dado causa tenha sido não tenha sido a entidade bancária, no caso aqui. Diante da falha de citação, 16 de maio de 2018, o juiz deferiu o pleito, mas não teve resultado. Da ideia que a pessoa se condene. O BNB, em 12 de julho de 2018, solicitou citação por edital. Em 12 de setembro de 2018, há despacho do juízo dizendo que antes de aceitar a citação por edital, iria fazer coleta de informações pelo Ciel e Bansejude. Aí vem mais ainda. O BNB solicitou em 6 de novembro de 2018, da empresa, lá na pessoa do sócio, indicando os nomes.
de todos os sócios. E endereço. 16 de maio de 2019, o BNB informou novo endereço para citar o sócio. Em 30 de julho de 2020, o juiz deferiu a citação do sócio no novo endereço. Em 12 de julho de 2021, ainda não se havia conseguido a citação. Eu acho que não se aplica esse entendimento do STJ nestes casos. Vossa Excelência, eu tive um caso dentro desse mesmo caminhar, como Vossa Excelência gosta de dizer, e Vossa Excelência teve um outro que tinha um distingue-se, né? Entendendo que houve, na verdade, a pressão intercorrente, porque nesse caso, realmente, Vossa Excelência tinha razão. Entendeu? Então, eu vejo em todas as venhas, entendeu? Tá certo. E peço minhas escusas, era para ter telefonado. Redobradas venhas. Redobradas venhas, né? Mas a ideia é que ele se escondeu. Às vezes ele já até. A gente procurou muito e não. Eu não encontrei. Quem disse? E tinha 2 minutos no processo só. Meu? Não, meu. Ah. Vossa Excelência parou. E com o resultado de vocês eram diferentes. Eu falei hoje? Não, faz tempo. Ah, eu sim. estou atrás desses minutos, desses processos. E faz tempo, eu me lembro. Não encontrei. A Cléber não encontrou. Se socorreu da doutora Gênia, também não encontrou. Então, 189-047-70-4184, 2010, Banco do Nordeste do Brasil apelante, VRM apelada. O ventilador ratifica seu voto. A debatadora Regina o acompanhou pelo conhecimento e desprovimento. O debatador Emanuel dá provimento ao recurso. Então, temos decisão não unânime, não apelação, aplicação do técnico 942 futuramente. Julgamento suspenso para aplicação da técnica do artigo 942 do CPC. 232, embarque de declaração cível 0511-662-59-2008-060001/50.000, relatoria da debatadora Regina Câmara, falta o voto para o Emanuel. 232. Então, embargos conhecidos e providos. Decisão unânime. Apelação cível 260, SAI 0200-629-82-223-806-0117. Relatoria da debatadora Regina Câmara. Voto no sentido de conhecer e desprover a apelação. Falta o voto de Vossa Excelência, debatador. Eu até conversei com o senhor assessor, minha queridíssima desembargadora, mas aqui é uma apelação em embargo de execução. Ausência da assinatura de 2 testemunhas, mitigação, firma reconhecida. É só saber se é um título, que título é esse? Porque a decisão do STJ mitigando a matéria e dispensando a assinatura de 2 testemunhas. Mas se é um título executivo, eu acho que não teria dificuldade nenhuma. É que a assinatura é conhecida pelo tabelião.
Eu acompanho Vossa Excelência. É um título executivo, eu acho que não tem nenhuma dificuldade. Eu acompanho, senhor. Agora, 283. Ai, ai. Já comi muito hoje à tarde. Eu estou pensando o que é que eu vou comer quando chegar em casa. Está forte, ele vai pegar até meia-noite. Não, Só mais de manhã. Se tirar aqui, ele está no ponto. não, porque é isso. Então, prosseguindo, Vossa Excelência, Não, mas acompanha a relatoria, recurso, casa, então... A gente sente. Quando chega, que se deita, a gente... Conhecido e não provido. Unânime. Pela ação civil de Capistrano, 020034.014.24.806.0056. Pela atriz desembargadora Regina Câmara. Mas quero voltar. Alto voto para o Emanuel. Voto encaminhado no sentido de conhecer e prover o recurso. Acompanhei, Sua Excelência. 337. É o outro. Próximo. 337. 337. Consignado. Consignadozinho. Ixi, Maria. 337, pronto. É porque aqui acompanha, tem conexão, na verdade, porque é no mesmo banco. Recurso conhecido e provido unânime. Vários contratos sendo no mesmo banco. Pela ação de Fortaleza, atriz de José Ricardo, 0890. A conexão não exige mesmo as 18927, 2014, 806.0001. Atriz de José Ricardo, faltam os votos do Carlos Augusto e... Senhor presidente, eu não disponibilizei. Regina Câmara. Não disponibilizei o voto. Retirar de mesa. Tirar de pauta, porque ele já veio tirar de pauta. 364. Retirar de pauta, que eu acabei de anunciar. E o 283? Já foi. Vossa Excelência acompanhou. Foi. Não, é porque o voto da nossa desembargadora é pelo conhecimento e não o provimento. Vocês querem que eu... Não. É porque é o câmbio, como é câmbio de, como é que chama isso aqui? É maconha. Canabidiol. Canabidiol. É porque ela entende, a Madura entende que deve ser, que tem eficácia, e aqui, retirou? Tirou. Não, tá certo. Não. Essa Câmara aqui eu já joguei vários contra. Não sei conseguir contra. Inclusive Canabiol. Eu também. Canabidiol. Canabidiol. Não, eu apenas me curvo ao entendimento. A Câmara, né? Eu acho que a do Everardo. Mas eu creio que ainda não há nota técnica atestando a eficácia à luz da as ciência técnicas que existem são desfavoráveis. Não há nota técnica favorável, não. A medicina baseada em evidência. Isso. E além disso, as notas técnicas que existem até agora são desfavoráveis. É por aí. Canabidiol. Aí está retirado de mesa. Pronto. Então, mesmo de pauta. Eu não sei. Esse da desembargadora Regina. E o 337 eu já disse, estou acompanhando. Retirar de mesa. Deixa eu ver aqui. Isso aqui faltava, é? E onde é que você se localizou esse, Bador Manuel? O 3. Porque não tem aqui na minha relação, não, esse 283. Tá, porque a desembargadora Regina está dizendo agora. Já tinha sido adiado já. Certo. Deixa eu... Aqui. Estou levando muito papel lá para casa. Vamos aos extra-pauta. Primeiro conflito. A turma declarou competente o juiz suscitado. Ou seja, comarca de Crateús. Eu sabia sintético, colega. Número 2. Não, o número do primeiro é o
de minha relatoria 0000-683-58-24-806-0000. Todos são um conflito de competência, que eu vou citar agora. Todos estão unânimes, todos são conflitos de competência. Segundo relatoria de desembargador José Ricardo. 0000-872-36-2024. 806-0000. Todos têm esse final, né? 806-0000. Eu vou bem ligeirinho. Relatoria de desembargador José Ricardo, resultado. 3 do desembargador já, Declarou-se competente o juiz de direito da 23ª Vara Civil da Comarca Fortaleza, portanto, suscitado. Número 3, relatoria de desembargador Carlos Augusto, 0002-348-46223, e o mesmo final, 806-0000. Vou deixar na sessão. A Câmara declarou competente o juiz de direito da 22ª Vara Civil da Comarca Fortaleza, portanto, o suscitante. Todos estão unânimes, como eu já disse. Seguinte, é o número 4, e todos são conflito de competência. Relatoria de desembargador Carlos Augusto, 0003-481-26-223-806-0000. Turma decidiu que o juízo competente é o da primeira vara da Comarca Sobral, portanto, o suscitado. Quinto, que é o conflito de competência, 0000-806-56-224, e o mesmo final. Relatoria de desembargador Carlos. Câmara decidiu que o competente é o juiz da 34ª Vara Civil da Comarca Fortaleza, portanto, o suscitado. E, finalmente, o último, que é de minha relatoria, conflito de competência 0000-810-93-24-806-0000. Todos estão unânimes, e esse também, lógico. A Câmara decidiu que o juiz competente é o da 14ª Vara de Família de Fortaleza, da Comarca Fortaleza, portanto, o suscitado, já que o suscitante é o da 18ª Vara de Família. Colegas, aqui na nossa relação não temos mais nenhum. Só nos resta agora tornar os votos provisórios de todos os feitos que constam na pauta publicada de hoje, que estão com a sua votação unânime. Então, portanto, de votação provisória passam os mesmos à votação definitiva no termo dos votos dos respectivos relatores. Todos aqueles, portanto, que não tiveram nenhum destaque, nenhuma observação a fazer. Mais algum requerimento, colega? Alguma coisa a fazer? Então, são 20 horas e 37 minutos. Né? Produzimos bem, a sessão foi demorada, cansativa, mas é isso mesmo, faz parte do nosso trabalho. Desejo uma ótima noite a todos. E boa noite a todos. Isso ilumine sempre. Amém. Boa noite, a ação está encerrada. Boa noite. Agora é ficha, né?